Olha, nós precisamos, no Brasil de uma maneira especial, porque aqui que nós vivemos, o problema não se resume ao Brasil, é um problema internacional, ter consciência de uma coisa. A humanidade, principalmente no norte, no hemisfério norte, vamos falar assim, tem uma expectativa de vida bem maior. E cresce. Então isso significa que os fundos de pensão públicos e privados, os recursos que garantem a aposentadoria, eles crescem e se transformam em valores estratosféricos até, em relação a outras situações, a outras condições de investimento. Esses fundos têm administradores, têm conselhos, têm as agências reguladoras, coisas assim. Só que há muito dinheiro. E há uma preocupação muito grande, muitas vezes, de investir em coisas que as pessoas não conhecem. Tá? É o caso, nós vimos a Petrobras, até é o caso de perguntar se algum conselheiro da Petrobras foi lá nos Estados Unidos visitar a refinaria que eles autorizaram a compra. Falar com as pessoas, isso é quase impossível numa empresa de grande porte. E os conselhos precisam ser remodelados, precisam de mais força, precisam ter outra dinâmica no mundo moderno. Enquanto isso não acontecer, nós temos que... Por que os conselhos têm que ter essa dinâmica? Porque eles são eleitos, representam todas as partes interessadas nos fundos de pensão, de assistência social, etc. Mas, coitados, muitas vezes estão ali tutelados, travados, e sem liberdade para viajar, que até dentro da dinâmica pueril, ingênua da sociedade, qualquer viagem, qualquer coisa é suspeita. E daí? A moral da pessoa tem que estar acima dessas suspeitas e quem vota nesses representantes tem que acreditar neles. Se não acredita, tem algo errado. Aí a internet, tudo, viabiliza um diálogo permanente desses conselheiros com todos os associados. O ideal é que o cara, uma vez eleito para qualquer conselho, no dia seguinte ou no mesmo dia ele criasse blogs, criasse sistemas de conversa abertas, transparentes, com todos os associados. Isso vai dar trabalho, é complicado, mas se o indivíduo não tiver esse tipo de disposição, ele não serve para ocupar um cargo numa fundação ou coisa assim. E nós estamos vendo o resultado. Eu recebi esse e-mail. Ele mostra o rombo das estatais aí em relação vamos dizer assim, a atuação do último governo. Quer dizer, um negócio absurdo, maluco. O problema da incompetência ou desonestidade. Quer dizer, quem é que sabe se foi incompetência ou desonestidade? Só esses que de fato agiram, ou através de inquéritos da polícia, do Ministério Público, que poderão levar muitos anos. Mas é uma realidade triste do ser humano. O ser humano é frágil, ele é bajulável, ele é cooptável de modo geral. Nietzsche que o fala, que o diga. Nessas condições, nós precisamos
ter uma cautela maior, né? E para isso até a minha preocupação foi criar esse blog, né? Que não diz tudo o que nós fizemos. Eu, Dr. Rubens Guilardi, aqui no Paraná, tivemos uma preocupação grande com a Fundação Copel, que passou uma fase complicada, né? Se foi boa ou ruim, não sei, porque a gente acaba não tendo o que pedimos, que era uma auditoria, relatórios. Aí a desculpa era o sistema de informática que não funcionava. Lamentavelmente, né, no fim tivemos que apelar para outros contatos, até para alertar o governador sobre o problema que existia, ou que a gente desconfiava. E estivemos na Associação de Aposentados, onde a postura do presidente foi um tanto ingênua, na nossa opinião, em relação ao que estava talvez acontecendo, né? A gente fica sempre preocupado, sempre vendo essas coisas e querendo entender melhor, né? O que de fato é fundamental é que a gente não seja surpreendido, né? Nós não podemos deixar que isso aconteça. E entre os aposentados, normalmente existem pessoas brilhantes que se iludiram, acharam que poderiam tranquilamente esquecer as dificuldades da vida normal que tinham e partir para uma vida mais lúdica. Agora, nós vimos aí no caso do Paraná Previdência, né, que essa tranquilidade, ela não é saudável, né? Quer dizer, de repente, os funcionários públicos do estado do Paraná foram surpreendidos por um pacotaço mal discutido, né? Poderia ter sido conduzido de outra maneira, mas talvez por causa da pressa do governo em aprovar mudanças que favorecessem sua administração, esqueceu até da questão da democracia, da transparência, de um diálogo bom, né, com todos os que tinham o direito de saber o que estaria mudando. Não convenceu nem o pessoal que criou a Paraná Previdência. Então nós temos que olhar com cuidado o que se pretende fazer, porque até filmes famosos foram feitos mostrando o que existe, o que pode existir, né? O que pode acontecer e que aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu aqui na Fundação Rubem Berta, né? Uma questão complicada até por ingenuidade de pessoas que esqueceram que a Fundação Rubem Berta poderia matar o sonho deles em relação ao futuro que pretendiam ter. Esse filme aí é fantástico, ele trata da última crise, grande crise mundial, né? De uma forma de reportagens, e mostra, né, como eu disse, a fragilidade do mundo financeiro e o poder que eles têm junto à presidência dos Estados Unidos, ao governo norte-americano, e passados tantos anos, a gente acaba vendo que a punição aos bandidos que criaram essa situação
é ridícula em relação ao mal que eles causaram. Então nós temos que lembrar o poder, né, a conveniência dessas pessoas e a capacidade de cooptação, de enganar, ludibriar. Né? Hoje em dia é muito bonito ver executivo que entende de vinho, de uísque, de clube de luxo, né? Que tem iate, que convida políticos, amigos, né? E outras pessoas para fins de semana de altíssimo nível. Eu vi isso. Trabalhei na iniciativa privada. Eu vi como presidentes de empresas manipulam consciências e o resultado é aquele que Operação Zelotes, aí, a GAECO e até a Lava Jato estão mostrando. Tá? Maravilhosamente o Brasil está com uma nova geração de políticos, até que a própria presidente Dilma Rousseff fez, assinou medidas provisórias que mudaram um pouco o cenário, que agora revertem contra ela na questão da Petrobras. Reverte contra ela. Mas a legislação se aprimora, nacional e internacional. Eu estava vendo que existe até uma cartilha da ONU, aí, sei lá, Unesco, de combate à corrupção. O mundo descobriu que o futuro do comércio internacional, o futuro das relações econômicas no mundo, depende de disciplina, de respeito a regras éticas na área financeira. Se isso não acontece, na financeira, comercial, se isso não acontece, o capitalismo, vamos falar assim, não terá futuro. Vai gerar revoluções, vai gerar convulsões colossais, né? Num mundo que tem bombas atômicas, tem bombas químicas, bombas bacteriológicas, viróticas, sei lá. Quer dizer, hoje em dia, até como Gore Vidal mostrou num de seus livros, há muitas maneiras de destruir a humanidade. Então nós temos que ter tranquilidade para manter vigilância também sobre os fanáticos, sobre as pessoas que acham que o futuro da humanidade é em outro mundo. Tá? Livros para isso não faltam. Né? Se alguém gosta de estudar, de ver o que poderia ser a humanidade, eu tenho aqui uma coleção de livros que eu posso dizer que nesses últimos anos eu li, né? Mas desde meu tempo de infância eu gosto de ler, e meu pai foi uma pessoa fantástica, Pedro Cascais, na minha educação. Ele era alguém fora da linha, vamos dizer assim, um gênio, e ele teve a habilidade de me chamar a atenção para coisas positivas e negativas, é a importância da vigilância, né? Então, meus amigos, principalmente amigos idosos, né? Voltem à luta, voltem à análise, preocupem-se com aquilo que sustenta a família, a esposa, a eles próprios. Os aposentados não podem parar, não podem descansar simplesmente. Têm que ficar ligados nas notícias, tanto do INSS, vamos dizer assim, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, das fundações privadas, estatais, né? E até no direito de propriedade, participação na atividade econômica,
Porque o governo, de um dia para o outro, né, com o apoio da sua base eleitoral, normalmente caninamente, imbeciloidemente aliada do governo, do Poder Executivo, que não quer perder seus privilégios, né, aprova qualquer coisa. Nós hoje dormimos num quadro institucional e amanhã poderemos acordar em outra situação extremamente prejudicial, né? Então, não podemos descansar. Filiem-se a partidos, procurem conhecer lideranças políticas, procurem informações e, acima de tudo, não se esqueçam que a ignorância vamos dizer assim, é o principal fator de demolição de planos futuros, tá? Principalmente para quem sonha ter uma velhice mais tranquila. Essa fase da vida, nós dependemos do trabalho que fizemos no passado, da poupança que tivemos no passado, das contribuições que nós demos a fundos de previdência, etc. E podemos perder isso tudo com muita facilidade. A fundação não é coisa para amador, não é coisa para pessoas mal preparadas. E, acima de tudo, essas fundações têm que ter diretorias acima de qualquer suspeita. Gente de reputação ilibada, gente corajosa, capaz de enfrentar todas as pressões possíveis para manter a fundação no melhor caminho possível. Aí no governo, nossos deputados, senadores, têm que estar atentos, né? Têm que ser acionados, como nós, eu e o Rubens, né? Numa época estivemos até com o senador Álvaro Dias, pedindo o apoio dele, e pelo jeito funcionou. Então, nós precisamos de gente assim, de pessoas que tenham sensibilidade sobre o que nós somos, o que fomos e o que vamos precisar. E que nos vejam com respeito, tá? Porque parece que viramos prioridade, última prioridade no plano federal, no atual governo. Isso é muito ruim, gente.